Vamos dar início a uma nova aula, sendo que essa aula de hoje é a continuação da aula da semana passada, em que a gente começou com, na verdade também foi a continuação, do que é razão. A gente está nessa terceira semana vendo o que é razão, destacando razão, lógica e racionalidade. Vamos dar continuidade hoje para finalizar este assunto. No final da aula passada eu destaquei uma questão que ele fala aqui no texto, questão dos 5 sentidos, ou 6 tipos de habilidades mentais. Eu destaquei os 5 sentidos como uma das principais. Essas 6 habilidades mentais, está destacado: a intuição, a emoção, os 5 sentidos, que são as sensações, imaginação, memória e a razão. Dentro dos 5 sentidos, uma das principais temos algumas das habilidades, é a própria comunicação, é a linguagem. Dentro da linguagem, através da linguagem, a gente usa a nossa imaginação. Pela imaginação acessamos nossa memória e utilizamos ali o que já foi aprendido por nós mesmos no decorrer da nossa vida, no decorrer daquele momento, no decorrer do dia, e nós aplicamos um dos 5 sentidos. Quando a gente vai estudar sobre ali algum texto, alguma história, para a gente apresentar alguma coisa, a gente vai ali, depois que a gente começa a aprender mais sobre o assunto e entra numa questão mais prática, que é melhor a gente aprender sobre ela do que decorar, porque decorar fica uma coisa meio engessada, digamos assim, paralisada. E depois que a gente aprende, a gente vai, através do acesso da nossa memória, pela imaginação, e até vai depender da nossa emoção ali, como vai ser a nossa apresentação, a gente vai externalizar aquilo por meio da linguagem, que é o sentido de comunicação. Comunicação, ligação, transformação. A gente expõe as nossas ideias, a gente expõe as nossas opiniões, as nossas intervenções ali, digamos, intelectual, ou só exposição de memória, justamente através da linguagem. A gente pode inserir a questão da linguagem da comunicação, a gente pode expor não só em linguagem, mas na escrita, na imagens, a gente pode desenhar algo que tem alguma representação, mesmo que seja abstrata, não seja uma representação que tenha a intenção de representar uma realidade, e a gente representa ali de forma por meio da arte, seja abstrata ou não. Então, a gente vai dando dados sobre um dos 6 sentidos, habilidades mentais, na verdade, junto com os 5 sentidos. Aí ele destaca aqui uma figura como se fosse o cérebro humano, dividido em intuição, sensações, emoções, imaginação e memória. Coloca imaginação e memória no mesmo setor, por assim dizer, porque elas trabalham juntos, lado a lado. A gente cria memórias através da imaginação, a gente imagina possibilidades através de nossas memórias, né? Aquele momento que, antes de dormir, os especialistas afirmam que geralmente as pessoas, 5 a 10 minutos antes de dormir, tem momentos de idealização. Idealizar, vem a palavra ideia, a gente só idealiza algo que muitas vezes beira a perfeição. Então a gente fica idealizando como teria sido o que a gente fez durante o dia. Teria feito isso de forma diferente, ou um momento que a gente julgou ali ser muito bom, ter sido ótimo, até pode ser, a gente caçou como perfeito, a gente fica ali na memória daquele momento agradável, mas a gente ainda fica ali pensando que poderia ter acontecido mais coisa, mesmo sabendo que na originalidade do acontecimento a gente diz que se tivesse sido planejado não teria sido melhor. Continuando na questão da linguagem, que ele faz aos pensadores que a área do conhecimento se vale de uma linguagem perfeita. Está trazendo questões de fatos e verdades incontestáveis.
Linguagem perfeita que não admite ambiguidades, que leva a uma conclusão exata e incontestável. Ambiguidades geralmente se começa com dois lados opostos, que se encontram ali em um ponto central, e forma que conhecimento ele não admitiria uma linguagem, ou seja, um processo de comunicação, de acumulação de informações que trouxessem direções diferentes, e sim sempre caminhar para uma conclusão exata, como ele fala aqui, e incontestável. Em uma parte do texto que a gente viu aula passada, na aula retrasada, na verdade, que a gente falou de lógica, se traz a questão de números, que lógica também significa números, e números, quando a gente pensa em pensamento matemático, de forma que a gente vai ver a realidade matematicamente falando, a gente vai trabalhar com coisas exatas. A matemática, como a própria área que ela está inserida, ela é ciências exatas. Exatos porque são números. Para quem não está conseguindo entender, 1 mais 1 vai ser sempre 2. Isso é uma questão exata. Você não tem ali meio termos. Pode ser em determinado momento isso, ou pode ser em outro momento outro resultado, mas não. Sempre vai ser, né? 1 mais 1 vai ser 2. Qualquer outro de cálculo. É invariável, independente de qualquer situação externa, que é exato. Não tem essa variabilidade, ou seja, é incontestável. Então, por isso que ele coloca aqui o conhecimento se valeria de uma linguagem exata e incontestável. Mas a gente sabe que os processos que a gente trabalha na memória, na linguagem, por mais que a gente tenha um grupo ali que visualiza, né? Visualiza no sentido de observar, tá ali vivendo, testemunhando alguma coisa. É o mesmo fato, um fato que ele não tem como ser mudado, né? Ele ocorreu daquela forma e seu ponto de vista não muda o jeito que ele ocorreu, mas o que muda de acordo com o ponto de vista, é o jeito que você, a importância que você tem sobre aquele evento ocorrido. Se você dá muita importância ou não, como você processa ali na sua área da imaginação e da memória, como vai ficar guardado ali na sua memória. Para muitas pessoas, o mesmo evento ele tem, acabei de falar, vários níveis de importância, e cada um vai lembrar de uma forma muito diferente, totalmente diferente às vezes. Uns vão ter depois ali, anos depois, uma lembrança ali, digamos, rasa. Vai lembrar do dia que ocorreu o tal evento, a importância, mas sequer vai lembrar do que estava vestido, o que é que fez, qual era o dia da semana. Por mais que não quer dizer que se a gente lembrar do dia da semana, a gente tem mínimos detalhes. Mas quando vamos para outro grupo de pessoas que lembram dos mínimos detalhes, lembra o dia da semana, lembra as emoções que sentiu. Porque, de acordo com as emoções, que a gente sobe aqui em cima, mais acima no texto, a gente tem a intuição, emoções, sensações. Essas variações de emoção, elas basicamente regem esse nível de impressão ali da realidade na sua memória, na sua imaginação, mais na frente. E de acordo com a emoção que você teve, que é a questão de dar valor, não, é que você vai ter ali capacidade de lembrar anos depois de detalhes. Não estou falando aqui de pessoas que têm aquela chamada memória fotográfica. Muitos pensam que é uma habilidade que traz muitos benefícios, trazem sim benefícios, mas alguns malefícios. Lembrar de tudo, mesmo sem dar muita importância para aquilo ali. E isso pode tornar torna cansativo para pessoas que têm essas habilidades de se lembrar de praticamente tudo que vê. Então, de acordo com as emoções que regem como você vai perceber ali o externo, é que você vai ter ali um nível ali de detalhamento em sua memória. Então é baseado no nível de importância, resumindo, no nível de importância que você dá. Isso também depende, eu falei da questão geral, né? Considerando ali uma generalização de idade, pessoas com, digamos, com a mesma faixa de idade, porque isso teria um resultado ali com essa variação de ter sido emotivo ou não, que vai definir ali o quanto de informação você vai guardar na sua memória. Mas isso varia mais ainda se eu tenho idades totalmente opostas.
trazer essa informação extra. Se eu tenho uma criança e uma pessoa adulta, a questão da lembrança daquele evento ali vai muito além da emoção. Para a criança, o mundo se torna um universo totalmente diferente para quem é um adolescente ou um adulto. O nível de importância ele também é muito diferente, mas a gente traz aqui para a questão de memória. Aquilo ali pode ser tudo novo, interessante, um nível de interessante diferente do interessante de uma pessoa adulta, por exemplo. E você vai lembrar daquilo tudo ali com características específicas da idade. Então, ele não traz isso aqui, mas essa questão da memória e até as questões de lógica do que está acontecendo, ele varia conforme a idade, não só varia conforme um nível de conhecimento, um nível de importância que você dá sobre aquilo ali. A gente começa o termo geral, baseando-se como se fosse um grupo de pessoas, digamos, todas adolescentes ou todas adultas. Então a gente vai ter variações de acordo com a faixa etária, de acordo com o nível de importância que as pessoas dão. Então são questões muito abstratas, relativas é porque depende de vários fatores, várias características, depende do estado ali, estado físico, estado das pessoas, estado em questão da idade, como eu acabei de falar. Então a gente não pode ter uma conclusão exata e incontestável de um mesmo fato. Isso tudo é só para falar de um fato. E se a linguagem do cotidiano se aproximasse da matemática? A questão de traz a conclusão exata. Isso seria perfeito, pois as conclusões sobre a realidade seriam inequívocas, ou seja, incontestáveis. Não teriam aqueles meio termos. Seria uma informação exata, igual 1 mais 1 que é 2, né? Independente do estado das coisas ao redor. E, finalmente, o problema da epistemologia estaria resolvido. A epistemologia é como as coisas são analisadas, uma olhada e pesquisa. Você vai investigar uma situação ali. A razão, portanto, é esse discurso desnatural. Ele desnaturaliza as coisas que são tidas ali de forma geral pelas pessoas como algo que acontece porque acontece. A pessoa muitas vezes não tem ali uma resposta e muitas vezes não pensa sobre a resposta. Então, a razão, trazendo a questão do exercício da filosofia de contestar tudo, ter o exercício diário de contestação, por assim dizer, de você buscar respostas para além do que aquilo ali está em sua frente. E muitas vezes a gente busca respostas nesse sentido filosófico para coisas que as pessoas simplesmente aceitam. Tem aquilo ali como algo que acontece por acontecer, não? Muitas vezes não busca ali o sentido e a razão daquilo ali acontecer. É um método aprendido com muito custo e esforço, mas capaz de produzir um tipo de discurso que permite aos indivíduos estarem certos de que aquilo que foi expresso linguisticamente é adequado ao fenômeno da realidade. Ele falou num termo bem enfeitado, por assim dizer, o que eu acabei, o mesmo exemplo que eu falei para vocês agora, né, sobre a questão de variados percepções de um mesmo evento da realidade. Repetindo aqui, é um método aprendido com muitos custos e esforço, mas capaz de produzir um tipo de discurso que permite aos indivíduos estarem certos de que aquilo que foi expresso linguisticamente, que quer dizer que foi passada a informação, alguém falou, alguém contou uma história, um fato, e é adequado ao fenômeno da realidade. Então aquilo tudo ali que eu falei do exemplo da memória, como a pessoa leva em conta as informações, é um nível, a quantidade de detalhamento de um fenômeno da realidade, é basicamente expresso na sua própria linguagem, de como recebe, processa, né? Recebe a informação e processa ali na memória. Porque se diz que os gregos inventaram a razão. Não se fala no grego, nas aulas eu falando, a gente sempre quando vai pesquisar o significado de alguma palavra, vocês escutam sempre que no grego significa isso ou aquilo. Até a própria filosofia, que tem ali
origem na Grécia, eu passei para vocês, falei para vocês a origem da palavra no grego, né? Philo é amor, né? Apego, amizade, é um tipo de amizade que a gente vai ver quando a gente vai estudar os tipos de amor, os tipos de amizade, tá dentro desse conteúdo. E Sofia, né? Que é a segunda parte da palavra, que a gente pronuncia Sofia, né? Filosofia, é sabedoria, significa sabedoria no grego, ou conhecimento. Então, amor à sabedoria, ou amizade à sabedoria, amor ao conhecimento ou amizade ao conhecimento. E porque a gente sempre fala essa questão de... A gente sempre retorna ali à Grécia quando a gente vai falar significados de palavras, porque é considerado um berço de um desenvolvimento considerável de qualquer tipo de pesquisa, de conhecimento, dizendo da própria ciência, o questionamento da realidade, que é a filosofia, a própria história, a filosofia, a geografia, a matemática também, teve evolução lá na Grécia, matemática, geometria, próprio Pitágoras, né, grego, variados campos do conhecimento que mais na frente se formaram ciências, tiveram origem justamente ali com esses pensadores gregos. Aí por isso que pouco se diz que os gregos inventaram a razão. Se olhando do ponto de vista da busca pela razão das coisas e conhecimento através de filosofia, eles não inventaram a razão. Eles sim, não é que inventaram também o processo da busca da razão, e sim descobriram a melhor forma de se inserir no processo de questionamento, de busca da resposta da realidade, ou seja, da razão das coisas, da lógica das coisas. A própria criação, o destacamento, digamos assim, de se falar em razão, de lógica. Razão, lógica, racionalidade. Óbvio que esse processo mental pode ser realizado por qualquer ser humano. Se não fosse assim, só alguns aprenderiam matemática. Em outras civilizações, as pessoas também fizeram cálculos ou previsões. Contudo, esse tipo de atividade era espontâneo, de acordo com a exigência do cotidiano. Ele fala aqui em outras civilizações, a própria civilização egípcia, alguns milhares de anos antes do que esse surgimento de vários pensadores que debatiam a realidade na Grécia, tinham os cálculos astronômicos, os cálculos das próprias pirâmides, que hoje se revelam algumas perfeições geométricas, alguns alinhamentos perfeitos, que hoje só foram observados, só seriam possíveis por tecnologias, né, ferramentas tecnológicas avançadas, de cálculo, de colocação ali, de nivelamento, posicionamento, e fazer esse alinhamento com estrelas no céu, como o caso das 3 pirâmides de Gizé, né, são alinhadas com as 3 estrelas da constelação de Órion. Elas têm a mesma desvio que as estrelas têm, e em determinada época, dias do ano, acredito que sejam 2 dias, se alinham perfeitamente. Elas têm tanto tempo, na verdade, que por causa do movimento do sistema solar, ocorreu um desvio, né? Ou seja, quase 5.000 anos. Ou seja, só está ali fora do alinhamento por causa desse longo período passado. Então, a gente tem um exemplo muito notável, que é a civilização egípcia, dos próprios cálculos, muito antes dos gregos. E também fala aqui de forma espontânea no dia a dia das pessoas. Quando a gente viu em sociologia sobre a questão do trabalho, né, a questão do ser humano na transformação do meio ambiente em seu favor, na transformação das matérias-primas para a produção de tecnologias, eu vou deixar aqui para vocês que a pré-história existe o pós-história e pré-história justamente pela evolução dessas técnicas e a evolução de uma técnica muito importante que é utilizada até hoje, que é a escrita. A escrita a gente pode dizer que é uma tecnologia de registro. Através desses registros, os conhecimentos são obviamente registrados e são passados, são compartilhados de geração em geração por séculos, milhares de anos. Diferente do conhecimento que é aprendido ali localmente, por mais que seja passado ali de forma verbal, vai se perdendo. Se eu tenho registros ali que eles retratam um fato, uma realidade, eu tenho um registro exato ali da realidade. Traz aquela questão da formação linguística, né? No caso da escrita, que traz ali uma exatidão. Então ele fala aqui em cima
é um registro de um fato, podemos dizer que é uma conclusão narrada, exata e se ateve aos fatos mesmo, incontestável. Para as pessoas ali que viram, é incontestável. Claro que pessoas que vão ler aquela informação milhares de séculos depois, possa ser que não considerem incontestável. Então, esse momento da escrita é que separa a história da pré-história, porque o ser humano, como a gente viu na de sociologia, teve muitas mudanças, passou por muitas mudanças, provocou muitas mudanças no meio ambiente. Cidades surgiram, agricultura, impérios, as coisas eram registradas, as coisas eram gravadas, calculadas, organizadas. Então, a lógica ela começou a ser, a realidade ela começou a ser organizada do ponto de vista humano social. Ele começou a calcular, ele traz a lógica das coisas. Lembra-se que quando fala de lógica também falamos em números. Ele inseriu, o ser humano ele aprendeu sobre os números no decorrer de cada linguagem e trouxe essa organização, questão da lógica, para que as suas sociedades evoluíssem. Por exemplo, os egípcios novamente trouxeram lógica quando começaram a observar fugiu a palavra aqui, o regime, né, de secas e cheias do rio Nilo, que é o grande fator natural que sustentou a civilização egípcia, né, um período de império, um período do reino. E eles começaram a observar, fizeram até medidores em instalações que eles fizeram na beira do rio Nilo, em momentos que ali eram alagados, e ficava medindo nas paredes e inscrições nessas paredes, registros. E começaram a perceber na observação, né, da realidade, criando padrões também, através da memória, no registro dessas memórias, que quando chegasse a determinado nível, meses depois teria seca, teria cheia. E se não chegasse naquele nível, naquele período do ano, mais à frente seria assim, seria assado. Então, começa a trabalhar lógica, cálculos, através dos registros e, digamos, esquematizar as relações que o ser humano tinha ali com algo que facilitava a existência daquela sociedade, no caso os rios. Foram muito importantes, até hoje são importantes para a manutenção das sociedades. Cidades surgem hoje ainda na beira de rios, né? Os gregos vão eleger essa habilidade mental como a mais importante e vão postular primazia, ou seja, o início, o primeiro, da razão diante de todas as outras habilidades. Isso leva a uma pedagogia da razão. Pedagogia é um ensinamento da razão. Ela deve ser ensinada, não acabei de dizer. Além disso, a boa ordem social seria aquela que mais se aproxima do cálculo lógico da razão, seguindo parâmetros, seguindo padrões previsíveis são calculados, né? Padrões previsíveis são estipulados através do que já ocorreu. Se observa a repetição daquilo ali, se observa um padrão. Se eu tenho um padrão repetido, eu tenho como administrar questões futuras. Eu tenho como prever. Eu tenho como ter ações previsíveis. Eu tenho que a administração ali de órgãos, de instituições ali do Estado ou das sociedades que trabalham com a previsibilidade, ou seja, ela tem noção do que fazer ali mais na frente, quais recursos, que se refere a dinheiro mesmo, arrecadação, e estipulando determinado número arrecadado, se estipula também ações que vão ser executadas. Então aí temos o que? Através da lógica, baseando em números, baseado em realidade repetitiva, uma previsão das questões que podem vir a ocorrer e geralmente ocorrem. Já falei até um exemplo acho que eu acredito que foi na aula retrasada, da questão das estações do ano, das chuvas. Tem ali um período observado, estudado, observa os padrões variáveis também, não são iguais todos os anos, ocorrem a cada sei quantos anos e voltam a ocorrer.
Aí há o registro dessas observações e cria um padrão ali lógico. A importância da razão. Afinal, por que tanta discussão? Já estamos aqui 3 aulas sobre a importância da razão. Por que tanta discussão e por que tantos homens gastaram tantas páginas para discutir essa tal de razão? Não é melhor do que uma história para isso. Ele exemplifica aqui trazendo a mitologia grega para dar sentido a algumas questões levantadas por estudiosos gregos para que as pessoas entendessem. Quer dizer, Exídio, no princípio das eras, Zeus teria dado aos irmãos Epitimeu e Protomeu e Prometeu, né, a tarefa de criar os seres que habitariam Gaia, no caso a Terra. Epitimeu reuniu todos os animais para distribuir dons que o distinguissem: velocidade, coragem, força, asas, dureza, etc. Contudo, Epitimeu não conseguiu distribuí-los em equanimidade, igualdade, equidade, igualdade. E faltaram aos homens atributos que pudessem assegurar a esse ser amado por Prometeu a possibilidade mínima de sobrevivência. Prometeu então subiu ao Olimpo e roubou dos deuses o fogo e entregou-os aos homens, os humanos. O fogo permitia ao homem se aquecer, mudar o sabor dos alimentos, afastar os predadores, construir armas e instrumentos, cunhar moedas, entre outras coisas. O ser humano, por fim, tornou-se o senhor acima dos animais. Começou ali a controlar a natureza, iniciar todo aquele processo que a gente viu ali na questão do trabalho, da modificação da humanidade e a natureza. Esse é o mito grego de Prometeus. Ele tem continuidade, mas ele não vai entrar em detalhe aqui. Pense na história substituindo o fogo por razão. O que Prometeu, no caso da mitologia, o que Prometeu realmente deu aos homens foi a capacidade de criar e construir instrumentos com os quais ele poderia modificar o mundo a seu favor. Ele traz um elemento aqui que foi dominado pelos humanos primitivos na pré-história, mas mesmo assim, só um exemplo, trazendo aquela questão da evolução da humanidade, questão social. O que veio evoluir mesmo no ser humano foi a questão do conhecimento, o domínio mais sistematizado do meio ambiente, como falei, a escrita e, na mesma época, alguns milhares de anos de diferença, para mais ou para menos, a agricultura, que era o quê? Também o domínio das práticas do cultivo de vegetais e animais. A gente pode dizer agropecuária. Então, a agricultura ela permitiu tudo aquilo que eu já falei com vocês, a criação de cidades, a evolução do trabalho, da modificação, e continua essa evolução até hoje, principalmente tecnológica, que começa a modificar a própria sociedade, enfim. Então, ele pegou como ele viu a substituição aqui, trocar o fogo pela razão. Então, deu capacidade do ser humano a observar o seu redor e controlar, ter a capacidade de controlar não só pelo sentido de poder, mas pelo sentido da necessidade. É necessário fazer isso ou aquilo para o seu benefício, para a sua evolução do conhecimento, evolução técnica, evolução social. Ou seja, modificou o mundo a seu favor. Então, através da razão, da análise, da lógica, levando em consideração os cálculos das coisas, não naquele sentido bem específico da matemática, mas como ele falou mais à frente, mais atrás na verdade, quando ele fala da questão do cálculo, que as pessoas fazem isso de forma espontânea. Aqui, ó, a atividade era espontânea, de acordo com a exigência do cotidiano. Então, nesses cálculos que eu estou falando. Então, começou a calcular a realidade e o que ele fez? Modificou o mundo a seu redor, a seu favor, a seu redor. Aqui, essa modificação continua cada vez mais sofisticada até hoje, com pontos negativos e pontos positivos. Então, gente, a gente encerra por esse momento, encerra por hoje e nos vemos na próxima aula. Até mais.